Olá, essa boneca aqui ela tem 32 centímetros e nesse segundo vídeo a gente vai fazer o cabelo e o vestido e montar o rostinho por completo. Eu vou começar aqui o cabelo, mas no final ele vai ser preto, só que não dá pra aparecer o preto aqui, então eu vou fazer nesse rosa que eu acho que vai dar pra ver super bem. Eu vou começar com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui e vou colocar um marcador nesse último ponto. Próxima carreira, 6 aumentos. Então aqui um aumento em cada um desses pontos. Vou subir o marcador e agora um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Pronto. Agora é aqui que a gente vai começar a fazer os fios do cabelo e você vai decidir se vai querer um cabelo liso, ondulado, super cacheado e o tamanho também. Eu vou fazer aqui fio por fio, vou fazer 18 fios, um para cada um desses pontos aqui. Então, eu vou crescer uma quantidade de correntinhas, depois eu vou voltar fazendo pontos baixos em cada um desses pontos dessas correntinhas, e quando chegar aqui, eu vou prender apenas nessa alcinha aqui da frente, para que depois a gente consiga usar as alcinhas de trás para continuar crescendo de um jeito redondo, para depois encaixar na cabeça. Então, aqui, para um cabelo cacheado, você cresce as correntinhas múltiplos de 3. Então, parte de 30 a quantidade. Fiz aqui as 30 correntinhas, parece que vai ser enorme, mas no final ele vai ficar assim, ó, super cacheadinho. Então, vai ficar basicamente desse tamanho aqui. Então, por ser múltiplo de 30, você vai fazendo, contando de 3 em 3. Dependendo do tamanho do cacho que você quiser, poderia ser até 60, e aí vai ser um cacho bem maior. E aí, no final, bota mais um. Esse um aqui vai ser só pra gente virar, porque a gente vai pular essa primeira correntinha e a gente já vai na segunda. Para um cabelo cacheado, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e depois aumenta aqui. De novo. 1, 2, aumenta. 1, 2, aumenta. Esses aumentos aqui é para ele virar naturalmente. E esse aqui é um cacho que vai ficar super definido no final. Agora, se você quiser um cabelo completamente liso, só volta fazendo pontos baixos em cada uma dessas correntinhas. E aí não importa se é múltiplo de 3. Vai só fazendo pontos baixos aqui em cada um, e no final a gente prende do mesmo jeito. Se quiser ele mais cacheado ainda, faz aumento em cada um desses pontos aqui. E também não importa se é múltiplo ou não. Tô chegando aqui no final, vou fazer a minha última repetição, ó. 1, 2 e um aumento. Terminei esse primeiro cacho. E aqui, você vai dar uma ajudada aqui para poder modelar ele. Assim, ó. Isso aqui não vai mais desfazer. A partir do momento que você vira todo mundo assim pro jeito certo, ó, ele mantém, mesmo você puxando. Ele vai ficar assim pro lado certo. Tem muitos jeitos de poder fazer isso aqui. Você pode começar fazendo assim essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento e depois terminar com ele liso. Então, é como se esse cabelo aqui ficasse completamente liso assim e aí enrolasse só um pouquinho aqui nas pontas. Então, mostrando vários jeitos para você poder fazer a boneca do jeito perfeito para você. Bom, depois que termina cada fio, a gente vai emendar aqui na base, só pegando nessa primeira alcinha aqui. E eu vou fazer um ponto baixo. A partir disso, eu já vou começar a subir
a minha quantidade de correntinha. E aí eu vou fazer essas correntinhas, depois eu vou voltar fazendo do jeito que você escolheu aí fazer o seu cabelo. E vai ser sempre desse mesmo jeito, para cada um desses pontos que tem aqui. Então, quando eu voltar, eu já venho pegando aqui e faço meu ponto baixo nessa primeira alcinha. Sobe as correntinhas, tudo de novo. Aí, quando você terminar de fazer esses fios, você vai chegar aqui em cima. Eu vou só simular aqui os pontos baixos, que vão ser esses daqui, da base. Até chegar ali no marcador, pra gente poder dar sequência. Já que, na verdade, meu cabelo não vai ser rosa, vai ser preto. Bom, vamos supor que eu terminei aqui o meu último fio. E aí, quando chegar aqui, vai ter o meu último fiozinho de cabelo desse lado. Vão ter 18 cachos assim. Vou passar todos esses cachos aqui pra frente e a gente vai começar a fazer aqui nessa alcinha que tá aqui atrás. Passa o marcador pra não se perder, principalmente se você usar uma cor escura. E aí a gente vai fazer agora uma sequência de aumentos de novo. Vão ser agora 2 pontos baixos e um aumento. 2 e um aumento. Pegando só nessa alcinha aqui, ó. 1, 2 e aumenta. Agora eu vou passar aqui o meu marcador para esse lado de cá. Aqui na frente vão ficar todos os cachos. Eu vou continuar crescendo. Vou fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. E aqui, ó, dado para não perder, esse aqui foi aquele último ponto. Então, não vou começar aqui. Vou começar desse lado aqui, ó. Pegando as alcinhas normalmente. 1, 2, 3 e aumenta. Passo o marcador para cima e essa próxima carreira de 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e aumenta aqui. Pronto, cheguei aqui no final. Eu tenho agora 36 pontos e eu vou fazer de novo os 36 fios, do mesmo jeito. Então, aqui já vou começar subindo daqui a minha quantidade de fios, de correntinhas. Aqui embaixo eu fiz 45, só pra gente poder comparar o tamanho desse cacho, de 30, com esse aqui de 45. 45 mais uma. Agora eu vou voltar na segunda fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Chegando aqui na minha última repetição, meu aumento aqui. E aí eu venho aqui embaixo, pegando aqui a salsinha da frente, um ponto baixo. E aí sobe tudo de novo. Aqui as minhas correntinhas. Quando você terminar, ajuda aqui, ó, a formar cada um dos cachos. Porque ele começa a virar assim, ó, pro lado errado. Ficou desse tamanho aqui. Em comparação com esse outro, cadê? Esse aqui foi o de 30, né? Faz bastante diferença aqui. Acho que para esse começo, esse de 30 seria legal. Você pode intercalar até, né? Deixar esse de 30 aqui pro comecinho. E depois esse maior, para poder ficar mais caído aqui na lateral, no ombro e nas costas dela. Agora eu vou fazer aqui o vestidinho. Eu vou usar o amarelo, claro. E eu vou colocar aqui na frente, a agulha aqui por baixo. E vou começar com um nó corrediço. E 33 correntinhas. 1, 2, pronto. Vou pular essa primeira e aqui na segunda que eu começo fazendo ponto baixo. E eu vou começar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora um aumento. E uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí aumenta. E agora mais 2 vezes essa sequência. E agora eu vou terminar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficou um quadrado, assim. Essa parte aqui vai ser exatamente aqui, em cima, assim, ó, do ombro. E vai certinho aqui atrás também, ó. É a conta. Então, agora eu vou crescer mais um pouquinho aqui e depois separar a parte dos braços. No final de cada carreira, faz uma correntinha aqui e vira o trabalho. Aí eu vou pular essa correntinha e eu vou aqui, ó, em cima daquele primeiro ponto baixo que já tem aqui e já vou começar com 4 pontos baixos aqui. 2, 3, 4. Aumenta. E agora uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E agora aqui no final, 4 pontos baixos. Uma correntinha, vira, e já vou pegar aqui esse primeiro ponto. Agora, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento. E uma sequência de novo de 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Terminei meu último aumento, mais 6 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui o último, 6. Uma correntinha, vira, já vou começar com 6 pontos baixos de novo. 2, 3, 4, 5, 6. E agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular 9 pontos baixos que tem aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí no 10º, vou fazer um ponto baixo. Já conta com esse aqui, eu vou fazer agora 14 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula mais 9 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, faz um ponto baixo. Conta com esse. Já tem 1, vou fazer mais 6 pontos aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte aqui vai ser embaixo do braço, assim, ó. Essa parte fica aqui nas costas. Esse aqui é o ombrinho e os braços vão passar aqui. Agora, uma corrente, vira, já começa nesse ponto aqui embaixo, ó. E eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui, um ponto para cada ponto que tá nessa corrente. Aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, por toda essa volta. Agora aqui, 5 pontos, um em cada correntinha dessa aqui, ó. Aí, se for necessário, você vira pro lado certo para poder identificar onde estão as 5. Aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Essa aqui ficou bem esquisitinha. Então, para não esquecer de pegar nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, peguei todas as correntinhas que tinham aqui. Aí volta aqui nessa parte reta, que são 14 pontos. É importante contar só essa parte aqui, ó. Já que aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, para que tenham realmente 5. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tem 5 correntinhas. O primeiro já começa aqui. Eu achei bem legal virar assim a agulha para eu poder pegar a alcinha. Fica mais fácil do que ficar tentando assim, ó, de frente. Faz mais força e demora até mais. Assim eu achei mais prático. E aí terminar aqui com os 6 pontos. Uma correntinha, vira. E agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. No final vamos ter 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e aumenta. Eu vou fazer assim até ali o final. Uma corrente, vira, e agora eu vou fazer 4 carreiras, contornando esses 42 pontos que tem aqui. Então, agora, ponto baixo sobre ponto baixo aqui. Quando chegar no final, uma corrente, vira, uma corrente, vira, uma corrente, vira. São 4 carreiras assim, retas. Eu terminei aqui e agora já chegou a parte de fechar aqui esse vestido. Mas antes, vou fazer um acabamento aqui. Se você quiser manter tudo na mesma cor, fazer de uma cor única, a gente mantém o fio. Eu vou fazer assim. Mas se não, você corta esse fio, coloca outro para poder fazer essa parte aqui. Porque eu vou fazer até essa parte aqui em cima. Acho que ficaria mais bonitinho se essa lateral fosse da mesma cor do vestido e só tivesse um babadinho aqui por cima de uma outra cor. Vou mostrar aqui agora como é que a gente vai fazer. Eu fiz aqui o último ponto normalmente. Eu vou encaixar no mesmo lugar e vou fazer outro. Assim, eu já consigo virar aqui, fazer a curva. E eu vou fazer um ponto em cada buraquinho que tem aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui no meio, aqui embaixo, aqui no meio, tá vendo? Em cada um desses buraquinhos. Pronto. Aqui em cima, você pode só fazer pontos baixos, aqui como eu fiz, nessa lateral. Mas eu queria deixar algo mais bonitinho. Então, eu vou começar fazendo aqui, ó. Pegar. Aqui é naquelas correntinhas que a gente começou. Então, já tem um guia certinho. Vou pegar aqui o primeiro e vou fazer ponto baixíssimo. Uma correntinha e no próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, ponto baixíssimo. Assim, vai formando aqui esse zigue-zague. E eu acho que vai ficar bem bonitinho desse jeito. Uma correntinha, no próximo ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso até aqui o final. Por isso que eu acho legal, se você quiser fazer uma outra cor, trocar nessa parte aqui. Pronto. Cheguei aqui e eu já vou puxar esse fio aqui que foi do começo, bem rente, para eu fazer os pontos aqui da lateral, carregando ele. Assim a gente já consegue esconder esse fio aqui. Então, vou fazer de novo em cada buraco e deixando esse fio aqui atrás. Aqui, ó, o fio já acabou e ficou essa pontinha. Então, aqui agora eu vou puxar ele assim, ó. Pode franzir um pouquinho. E eu vou cortar esse fio aqui. Fio cortado, agora é só puxar
de volta, do jeito que estava antes. Aí o fio, essa pontinha, ela ficou bem aqui atrás, escondido. Não dá pra ver onde começa, onde termina, e nem que tem um fio aqui atrás. Eu cheguei aqui nesse final. E agora aqui, essa vai ser a parte da frente, né? Que a gente fez todo esse acabamento bonitinho aqui. Eu vou emendar essa ponta com essa aqui. Esse ponto tá bem na lateral. E eu vou pegar esse primeiro ponto aqui da lateral para poder fechar. Aqui, ó, esse ponto aqui. E eu vou fazer um baixíssimo aqui, ó. Assim. Pronto, já tá fechado esse vestido. Aqui atrás a gente vai pôr botões. E essa parte aqui vai ser uma saia completamente reta. E aí os pontos vão ficar todos virados pra fora, o lado direito. Então, eu vou começar fazendo ponto alto, o resto da saia todo. Assim vai ser bem mais rápido também. Mas se você preferir continuar com pontos baixos, tudo bem. É só continuar fazendo a mesma coisa, só que com ponto baixo. Vai demorar mais para chegar no tamanho. Aqui. Eu vou nesse primeiro ponto que tem aqui. Faz aqui um ponto baixo. Assim. E uma correntinha. Só para dar a altura do meu ponto alto. Agora eu vou laçar. No mesmo lugar aqui. Trago o fio aqui pra frente. Laça. Tira 2 fios, laça, tira os outros 2. Esse é um ponto alto. Laça, eu vou aqui nesse mesmo lugar. Vão ficar 3, mas esse primeiro aqui a gente não vai contar. Traz o fio aqui pra frente, laça, puxa só 2, laça, puxa 2. Então, aqui eu fiz 2 pontos num ponto só. Eu vou fazer isso para toda a minha volta. Eu tinha aqui 42 pontos, e eu vou fazer 42 aumentos. Já laça, vem no próximo ponto. Tem 3 na agulha. Laça, agora tem 4, tira 2, laça, tira 2. Eu vou fazer assim, ó, esses aumentos por toda a minha volta. No final, vamos ter 84 pontos. Chegando aqui nesse último ponto. Aqui. Pronto. E aí, eu notei que tem aqui mais um espacinho, que foi daquele ponto baixíssimo que a gente fez. Até aqui tem 84 pontos. Eu vou fazer mais 2 pontos aqui dentro. Então, a minha carreira vai ficar com 86. E aí, tem essa parte aqui que eu subi esse primeiro aqui. Eu não vou contar. Eu vou pegar só nessa primeira aqui, ó, que tá certinho, os pontos aqui em cima. Aqui assim, e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Uma correntinha. Isso aqui é para dar uma altura de um ponto alto, assim como eu fiz aqui embaixo. Laça, e já vem aqui no mesmo lugar e faz um ponto alto. Então, essa primeira parte aqui, eu não vou contar. Então, aqui é como se tivesse só um ponto alto aqui. E agora, eu vou fazer 7 carreiras, assim, contornando. Agora, na verdade, 86 pontos altos. Vou fazer assim por 7 carreiras. E aí, sempre que chegar aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa. Pula esse primeiro aqui. Eu vou aqui onde tem as correntinhas certinhas. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. E faz um ponto alto aqui nesse lugar. Assim, depois que eu der a volta, quando chega aqui, eu vou fazer o ponto baixo aqui em cima, de novo. Chegando aqui no final, é o meu último ponto, vou pegar aqui em cima e ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu vou fazer só um detalhe pra gente poder terminar. Já fiz aqui as 7 carreiras, você pode parar aqui se quiser. Vou laçar no mesmo ponto aqui, no mesmo lugar, vou fazer o ponto alto. Agora, 2 correntinhas. Ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer aqui um leque. Outro ponto alto.
Então, tem aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou pular 2 pontos, no terceiro, eu vou fazer tudo de novo. 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Assim. E eu vou fazer até o final agora. Chegando aqui no final, já é o último. E agora aqui eu vou emendar aqui em cima. Esse primeiro ponto aqui. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui no final ficaram 3 espaços. E eu deixei assim mesmo. Eu vou cortar o fio que a gente vai arrematar isso aqui lá na parte de trás. Vou passar o fio ali pra trás. E aqui eu vou torcer o contrário e abrir esse fio aqui. Separando 3 fios para um canto e 2 para outro. Vou passar uma parte deles por dentro de algum alcinho aqui. E agora eu vou dar 2 nós. É só cortar aqui bem rente. Pronto. O nozinho fica aqui dentro, ó, muito escondido. Quase não dá pra ver. Tem essa opção assim, ou poderia aqui ser com mangas. Pra gente fazer com mangas compridas, vou começar aqui, ó. Só começar, eu prefiro assim mesmo. Com o nó corrediço. Eu vou encaixar aqui, ó. No primeiro ponto. E agora eu vou fazer assim, ó, de pontos baixos. Ponto baixo, aqui, sobre ponto baixo. Contornando aqui toda essa volta. Ou então pode fazer com esses pontos altos aqui. Mas é assim que a gente começa. E você vai circulando, né? Fazendo aqui por toda a volta, os pontos baixos aqui e nessa parte também. Assim, fechando aqui do mesmo jeito que eu fechei aqui atrás, que fica direitinho. Fazendo desse jeito. E aí você poderia deixar a manga do tamanho que quisesse e terminar assim, se preferir. Agora, nessa parte aqui de trás, vou colocar aqui 2 botões. Eu vou começar aqui com o fio aqui pra frente e vou fazer um nó corrediço. Deixa aqui fio suficiente para que depois eu possa dar 2 nós. E eu vou fazer 7 correntinhas. Pra mim, as 7 já são suficientes para dar o tamanho do meu botão. E eu vou cortar aqui. Vou fazer isso de novo. Vou colocar 2 botões. Agora eu vou cortar aqui o fio para que eu possa pregar o botão. E eu vou fazer isso de um jeito bem fácil, para que não precise de costura. Eu cortei aqui, ó, um fio até muito longo para o que a gente vai precisar para o botão. Vou deixar separado aqui. Primeiro, vamos colocar as casas dos botões, que são essas aqui. Eu vou posicionar aqui essas duas. Aqui, eu vou pegar, passar aqui por dentro desse ponto, bem aqui no meio, não é na correntinha, e eu vou puxar esse fio lá pra trás.
vou pular um ponto, venho aqui, ó, e puxo o próximo fio também lá pra trás. Tá com a distância aqui só de um ponto. Vou pular aqui um ponto também e vou fazer a mesma coisa, só que pro outro ponto, pra outra casa agora. Os dois posicionados assim. Agora aqui eu vou dar 2 nós. O segundo nó eu vou apertar bem mais. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui também. Aqui eu vou cortar bem rente. Pronto. Tá posta a casinha aqui. E agora os botões. Vou colocar esses botões amarelinhos aqui. E a primeira coisa é certificar que a sua agulha passe aqui, ó, pelo botão. Aqui passa quase que com dificuldade, mas vai. Então, vou passar esse fio aqui que eu cortei. E aqui, pegando o botão, eu vou fazer assim, um X. Aqui. Deixo um espaço aqui atrás, depois para que possa amarrar. Agora, na casinha aqui de cima. E agora, só cruzar aqui, ó. Desse jeito. Fiz aqui um X. Foi bem mais do que precisava. Vou fazer isso para os dois. Agora, voltando aqui, eu vou posicionar na frente dessa casa aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, com a distância de um ponto só. E vou passar esse fio ali pra trás. Pulo aqui um ponto. Aqui já pode pegar nos pontos baixíssimos. Desse jeito. Deixa eu ver onde fica a próxima casa. Aqui. Nesse ponto aqui. Então, vou passar minha agulha aqui. Pega um desses fios, leva lá pra trás. Salta um ponto só. E no próximo, leva o outro fio também. Agora aqui é só dar 2 nós, pra gente poder terminar. Pode ser bem apertado, desde o primeiro. 1, 2 e no outro também. E agora eu vou cortar a rente. Agora eu vou ter certeza de que esses nozinhos vão ficar aqui pra trás e que esses botões passem por aqui, ó. Assim. Pronto. Aqui, de volta na boneca, com o fio branco agora, eu vou fazer os detalhes aqui do olho. Vou começar aqui atrás, em um ponto qualquer.
E eu vou encaixar bem aqui embaixo do olho. Que agora eu vou encaixar bem aqui em cima. Vou sair em algum ponto aqui. Meu olhinho tá bem apertado pela trava que tem atrás. Bom, mas o objetivo é sair aqui, bem na lateral, para que firme esse brilhinho aqui. Senão ele vai ficar vagando bem no meio. Então, vou voltar aqui nesse meio. É mais fácil que você venha num ponto aqui, na lateral, por exemplo, e vá caminhando. Com a agulha até o ponto que você quer. Cheguei aqui. Pronto. E agora eu vou passar aqui, ó, por baixo desse fio. Vou entrar no mesmo lugar onde eu tava antes. Assim ele vai ficar repuxadinho, desse jeito. Daqui eu já vou passar por essa lateral para poder fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui agora eu vou dar 2 nós. Corta aqui rente e empurra esse nozinho lá pra dentro agora. Agora aqui o fio preto. Vou fazer os detalhes aqui dos cílios e sobrancelha. Você pode fazer a sobrancelha de cor diferente, da mesma cor do cabelo, mas os cílios preto eu acho que fica bem melhor. Vou começar aqui. E eu vou passar ele aqui em cima para esconder esse ponto, essa parte aqui de cima branca. Ela vai ficar só na lateral assim mesmo. Então, vou começar em algum ponto daqui. Vou sair bem aqui em cima, nessa lateral aqui do olho. Vou deixar o suficiente para dar o nó. E aqui eu vou fazer só uma linha reta. Aqui, ó. Assim. Agora aqui eu vou fazer um cílio puxadinho assim pra cima, de quina. Então eu vou pegar aqui, pular só um ponto e pegar nesse ponto, bem acima daquele de onde eu comecei. Assim. Eu vou voltar aqui, ó, pra esse mesmo lugar onde está o branco, mas aqui por cima. Assim eu vou ter certeza de que o branco ficou todo escondido nessa parte de cima. Assim. Eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Agora as sobrancelhas, no mesmo sentido aqui do fio, um para fora, 3 pontos para cima. E eu vou deixar assim, ó, até aqui essa linha do olho. E agora eu vou passar a mesma coisa pro outro lado. Aqui, ó, na mesma linha dos olhos. Nessa aqui. E agora aqui,
Só um depois dos cílios. Pronto. E eu já saio aqui, ó, onde eu comecei. Com muito cuidado para não repuxar. Vou dar 2 nós aqui. Cortei e vou encaixar esse nozinho lá dentro agora. Pronto. Esse fio aqui, ó, eu vou diminuir ele um pouquinho e eu vou costurar. E eu vou colar ele aqui quando eu puser o cabelo. Agora, eu vou mudar um pouco esses olhos aqui. Eu vou juntar mais um pouquinho, desse jeito, ó. Com o fio da cor que você estiver fazendo a pele. Vou cortar só um pedacinho. Agora eu vou aqui na lateral. E eu vou pegar bem aqui embaixo, ó, um pontinho só aqui. Deixe o suficiente para poder amarrar. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, pulo aqui um pontinho só. E eu vou sair no mesmo lugar de onde eu comecei. Esse fio aqui vai ser para eu poder apertar aqui um pouquinho e puxar eles assim. Só para juntar um pouco. De ladinho, ó, como fica. Então, primeiro você aperta aqui no olho, o tanto que quer deixar. E depois puxa os fios. E agora sim, depois de tudo pronto, posso dar os 2 nós. Agora, por fim, aqui no rosto, um narizinho. Vou colocar aqui com uma distância no meio. Tenta centralizar. Uma distância de 3 pontos. Então, vou começar em algum lugar aqui, só para poder dar os nós. Deixa fio suficiente. E eu vou pular só 3. Antes de passar, de começar a passar os fios, vê se tá realmente no meio. Bom, acho que tá. Então, agora vou passar aqui, ó. Três vezes o fio, eu vou sair lá no mesmo lugar. E agora é a parte que mais vai dar charme na boneca, que vai ser toda a cabeleira. Acho que foi a parte que demorou mais para poder fazer com todos esses fios. Eu cortei aqui o fio, quando eu terminei eu passei para a parte de trás. E agora eu vou só colar. Eu fiz alguns fios menores na frente e alguns maiores, como eu tinha explicado. E eu vou só posicionar assim, ó, com que os maiores fiquem para a parte de trás. Ela vai ficar desse jeito. Assim. Então, eu vou ver direitinho aonde eu quero que fique a posição dos cachos, para depois passar a cola. Vai ser assim. E agora eu vou passar a cola aqui. Vou usar essa cola de silicone. Eu vou só passar aqui mesmo. Prendendo esses fios aqui dentro. Eu vou só passar. Depois, se você quiser, é possível prender alguns cachos na pele, na cabeça, para que eles fiquem fixos. Eu vou estender essa cola até a base dos cachos.
Segura por alguns instantes. Aperta para poder fixar bem. E também modela o rostinho. O pescoço ainda se mantém bem firme, mesmo com todo esse peso do cabelo. E agora aqui o vestido. Vou tirar aqui esses botões.